Olá, meus amados, mais uma vez, Urique Costa, canal Sem Fermento. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Desde já quero agradecer a você que tem assistido os vídeos, deixado seu like, tem compartilhado com seus amigos e familiares. Quero convidar você que ainda não se inscreveu a se inscrever no canal. E a você que chegou aqui pela primeira vez, a assistir até o fim, se inscrever, deixar seu like, compartilhar também com seus amigos e familiares. Bom, pessoal, hoje o vídeo vai ser muito breve, de fato, vai ser um vídeo curto, pretendo eu, não garanto, mas pretendo de fato que seja curto. E sem mais delongas, para que isso não fique muito extenso, como eu estou dizendo que o vídeo vai ser curto, eu já queria ir direto ao assunto. O reino de Deus é o que nós vamos avaliar um pouco, tentar compreender melhor. Eu tenho repetido várias vezes nos meus vídeos passados que o reino de Deus já é uma realidade nas nossas vidas. E as pessoas ainda assim com uma dificuldade de crer nisso, perguntam, questionam, fazem piada, debocham. E conversando com algumas pessoas acerca do reino, até porque tenho vizinhos aqui que me acompanham e assistem, e conversando com alguns deles hoje, vi que existe uma má compreensão do que é de fato o reino de Deus. E o que de fato é o reino de Deus? É paz, justiça e alegria no Espírito Santo, conforme Paulo disse em Romanos 12, 13 ou 14, não lembro agora, versículo 17 por ali. E o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Certa vez, ali em Lucas 17, versículo 20 e 21, se não me engano, Jesus foi indagado lá pelos fariseus acerca do reino de Deus. E ele disse assim: olha, o reino de Deus não vem com visível aparência. Vocês não vão poder dizer ali, ó, ou lá, ou cá. Não, ele não vem com visível aparência. O reino de Deus está dentro de vós. João Batista, ele anunciava no deserto: arrependei-vos e convertei-vos, porque está próximo o reino dos céus, o reino de Deus. Algo estava prestes a acontecer. O reino de Deus estava prestes a ser estabelecido naquele momento, ou um momento mais para frente, um momento futuro mais próximo. E ele anunciava: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E como eu falei, Jesus disse aos fariseus que o reino de Deus não vem com visível aparência. Nem dirão ele aqui ou ali ou lá ou cá, não importa, não vem com visível aparência. Porque na verdade o reino de Deus está dentro de vós, ou seja, dentro de nós. Ali, Jesus acabou com as expectativas deles todas, de tentar lucrar com essa mensagem do reino. Mas foi por um período curto, porque hoje o que nós vemos são pessoas iludidas pela religião, acreditando que elas precisam passar por disciplinas para alcançarem o reino de Deus, quando na verdade o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Quando Cristo veio e ele se faz oferta por mim, não por mim, por eles lá, mas que nós fomos beneficiados por isso. Nós somos já criados nós já viemos à existência nesse mundo após os fatos todos terem sido consumados. Então, quando ele vai ali e se oferece como sacrifício em perdão dos pecados daqueles que lá se encontravam, em resgate daqueles que lá viviam, ele nos concedeu os mesmos benefícios que aqueles que lá viviam.
sem que tenhamos que passar por sem que precisássemos passar pelas mesmas coisas que eles lá também passaram. Eles tiveram um momento de transição, de sair debaixo de um costume para entrar em outro. Por isso tem aquela parábola do odre velho, vinho novo, né? Remendo velho, vestes novas, coisas do tipo. Ou remendo novo, vestes velhas, não lembro agora. Então, o reino de Deus está dentro de vós. Aí você vai lá em Mateus 6, Jesus está ensinando a eles a orarem. Quando orar, orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Ele é nosso Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Ou seja, uma das petições que ele expressou ali naquele momento foi: venha a nós o teu reino. E eu te pergunto, o reino veio ou não veio? Lá em Lucas 17, que já é um período posterior a essa petição de Cristo em oração, já é uma realidade, está dentro de vós. Então o reino de Deus veio conforme a oração de Jesus. Jesus orou pedindo que o reino viesse, e o reino veio. E onde ele se encontra? Dentro de mim e de você. E ele continua: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, né? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. A vontade dele hoje, ela é uma realidade universal, até mundial. Mundial é universal. Mundial e universal. É tanto no mundo a vontade dele se estabeleceu, como em todo o universo. Então, já que o reino de Deus está dentro de mim, dentro de você, agora vamos olhar mais à frente. Jesus vai dizer assim: buscai primeiro, Mateus 6,33. Esse Pai Nosso que está no céu é Mateus 6, 9 em diante. E agora esse que eu menciono aqui é Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Como eu disse, o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, mas é justiça e paz, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Agora vamos tentar entender. Todos os problemas que eu e você passamos são provenientes da nossa natureza humana, do sistema corrompido desse mundo. O mundo, ele induziu na mente de muitas pessoas que devem ser dessa maneira, diferente da proposta de Cristo. Diferente da proposta de Cristo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E o que é o reino? Justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, o que ele está falando para que eu busque primeiro? Ser justo. O que ele está dizendo que eu tenho que buscar? Justiça, paz e alegria. Alegria de estar vivo hoje, pelo dia de ontem, pelo dia de hoje, pelo dia de amanhã. Alegria pelo fato de estar vivo. Alegria pelo fato de ter quem quer que seja do meu lado. Alegria por ter saúde. Alegria por não ter nenhuma deficiência. Ou alegria pela vida. Alegria pela vida. Então, ele não nos recomenda correr atrás dessas coisas que o mundo sistematizado nos induz a correr atrás. E isso adentrou pela porta da religião e se tornou um alvo para 98% dos que ali entram. Por exemplo, todas as conquistas materiais que você quiser dependem unicamente dos seus esforços físicos. Dependem unicamente dos seus esforços físicos e da sua determinação e do seu propósito, do seu objetivo aqui
Ah, eu quero isso. Você vai trabalhar até conseguir. Ele vai te sustentar dando saúde. Agora, desde que você faça isso com justiça, com alegria e com paz. Então, o reino de Deus está dentro de mim. Aí você vai para a igreja, para as denominações, melhor dizendo, e lá vocês são influenciados a buscarem realizar os seus sonhos materiais. Estou errado? Não estou errado. Não estou errado. Eu estava lendo ontem em Filipenses, e Paulo está ali falando, eu acho que falando dos Tessalonicenses, que disse assim, olha, eu passei por necessidade, mas vocês me supriram. E aí ele vai dizer, né, sei viver em fartura, sei viver em escassez, em todas essas coisas eu sou grato. Passei por algumas igrejas, mas nenhuma delas me deram sustento. E o sustento que vocês me deram ainda tem coisas até agora. Paulo está mencionando algo parecido com isso que eu estou falando. É Filipenses 4, se eu não me engano, de 10 em diante. Acho que é isso. E aí, Paulo menciona esses irmãos como aqueles que fazem de fato a vontade de alguém que o chamou com um propósito. Eu e você fomos chamados com um propósito. O reino de Deus habita em mim. O reino de Deus habita em você. Aí agora vamos lá. Temos problemas em nossas vidas. Aí Jesus disse assim, busque primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí a gente adentra por essas portas de religiões, qualquer que seja, e chega lá, nós somos influenciados a trocar de carro, melhorar de casa, expandir o negócio, melhorar o visual e sempre uma melhoria de forma material e nunca no âmbito espiritual. Aí eu digo para você, se você buscar o reino de Deus e as demais coisas forem acrescentadas, Deus não quer que você tenha uma vida de escassez. Deus quer que eu e você tenhamos uma vida abundante. Mas será que essa abundância se resulta só na questão financeira? Não é só na questão financeira. Porque se fosse assim, aquele jovem rico que era religioso, ao se aproximar de Cristo e dizer bom mestre, e ainda assim ele é corrigido por próprio Cristo, pelo próprio Jesus, por que me chama bom? Bom só é um que é o Deus. E aí ele diz, olha, o que devo fazer para ser salvo? E aí ele fala, olha, conhece os mandamentos? Ele estava debaixo da lei, então ele tinha que cumprir os mandamentos. Conhece os mandamentos? Conheço. Desde o pequeno os pratico. E Jesus aí olha para ele e diz, olha, te falta uma coisa. Olhou para o coração dele, para as intenções, para a sua ambição, para o seu egoísmo. Te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tem e dá aos pobres. Ou seja, ele possuía demais, demasiadamente, para ele sozinho. Vai, vende tudo o que tem e dá aos pobres. Ele saiu dali entristecido por não acatar aquele conselho de Cristo de se libertar das riquezas que esse mundo oferece para ter uma vida livre no espírito, uma vida com paz, com justiça, com menos preocupação. Olha, eu vou ser sincero, as coisas que nos acometem antes me traziam muita frustração. Eu vou ser sincero, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Nada. Eu possuo poucas coisinhas, muito pouco. Porém, as coisas, as contas, essas coisas que antes me tirava a paz, hoje não tira mais. Hoje eu deixo que o Espírito de Deus atuando através de mim me dê paz, tranquilidade, serenidade, porque essas coisas só nos adoecem. Essas coisas só vão nos adoecer e nos afastar de Deus, porque uma preocupação em cima de outra faz com que nós perdamos a confiança, a esperança. E eu não estou falando aqui esperança de salvação para a vida eterna, não, porque você já é salvo. Eu estou falando aquela comunhão que você poderia ter com Deus. Sabe, quando você está com um problema, você se aproxima de alguém para desabafar. Com o nosso Pai deveria ser assim também. Não só com problema,
Às vezes você está bem, você está na roda de amigos. Aí quando você está numa pior, você chega, pai, que não sei o que, está doendo, tira isso de mim. E aquele momento em que você está bem, que você não o procura para ter um relacionamento íntimo e sincero, verdadeiro, buscar crescer no entendimento, buscar crescer no conhecimento e na graça. Mas voltando aqui, então, eu olho e vejo as pessoas em desespero. Outro dia, como eu disse, o rapaz estava em desespero, querendo dar cabo à própria vida, por conta de algo errado que ele fez. E eu expliquei para ele, olha, o reino de Deus está dentro de você. Tudo que eu e você precisamos está dentro de mim e de você. Agora é necessário que eu e você aprendamos a buscar esse reino que já existe dentro de mim, a buscar esse reino que já existe dentro de você. E em buscando aprender a deixá-lo ele se externar para o mundo físico. Então há em mim um reino de paz, há em mim um reino de abundância, há em mim um reino espiritual onde não há escassez, onde não há fome, onde não há desigualdade, onde não há interesses próprios, onde não há ambição, ganância, essas coisas todas que são provenientes da minha e da sua natureza humana. Quando Cristo diz buscar primeiro o reino de Deus, ele não poderia ter todas as coisas? Ele, como Deus, se manifestando como homem, ele não poderia vir e crescer num palácio? Poderia. Ele não poderia usufruir de uma vida nos palacetes do mundo? Então, meus amados, o reino do mundo, olha o que Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. O reino do mundo, ele diz para mim e para você que nós temos que ser e ter. Quer dizer que nós temos que ter para ser. Porque se nós não tivermos, não somos. Se tivermos, somos. Se não tivermos, não somos. Ou seja, quer ser alguém importante? Você tem que ter dinheiro. Quer ser alguém de influência? Você tem que ser famoso, tem que ter dinheiro, tem que ter um histórico de vida. E assim sucessivamente. Esse é o reino do mundo. Mas no reino de Deus, em que você tem que buscar paz, alegria e justiça. Ou seja, você tem que buscar igualdade. O bom para você e o bom para o teu próximo. O reino de Deus nos convida a viver uma vida semelhante à vida de Cristo. Por isso ele disse, se vocês compreenderem, né, o que é... Não foi ele que disse, eu não lembro. Eu não estou lembrado aqui agora a palavra. Eu só sei que ele diz assim, aquele que permanece em mim, aquele que permanece em mim, e aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, eu me manifestarei a ele. Eu acho que é João 14, eu vou abrir isso aqui. Eu acho que é isso aqui, foi ele mesmo que disse. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda. Aí eu te pergunto, é uma pergunta. Você que se encontra ainda abraçado pela religião, João 14 que eu falei, né? João 14. João 14. Aquele que tem meus mandamentos, João 14, 21. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E me manifestarei a ele. O reino de Deus é como uma semente. A parábola, né, do reino é como uma semente que caiu. Nós somos a terra em que esse reino foi implantado. Em alguns esse reino vai frutificar. Em outros esse reino vai querer ser externado e logo vai ser sufocado pelo convívio,
pela roda em que se encontra, pela roda de amizade. E em outros, por não ter raiz, por não ter solo macio, por ter caído sobre rocha, por ser uma pessoa dura, uma pessoa rude, esse reino vai gerar certa alegria momentânea e logo, logo ele morre. E esse que vive na roda de amigos é como aquela semente que caiu entre os espinhos. Ela quer crescer, mas os amigos espetam, furam e tiram aquela alegria. Então logo ele morre. E aqueles que têm o coração bom e têm bons relacionamentos, tem um coração bom, e além de ter um coração bom, tem bons relacionamentos, esse reino ele vai desenvolver, ele vai crescer e vai fazer com que essa pessoa se torne alguém semelhante a Cristo em suas ações. Não é impossível. Ele disse: vós fareis obras maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E então, para a gente concluir, eu falei que era breve e já estou acabando. Ele diz assim, já que eu abri aqui em João 14, eu vou pegar alguns textos aqui. Olha só, João 14, 16, 17, eu acho que até o 19. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Ok? A fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, o mundo não vê nem o conhece. Ele está se referindo a quem? Você conseguiu pegar aqui nas entrelinhas? Assim, eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador. Ok? Esse outro, o Espírito da verdade, que o mundo não vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Ou seja, Ele está se referindo a Ele mesmo. Vós conheceis. Eles conheciam o Espírito da verdade? Não. Eles conheciam aquele que ali habitava com ele naqueles dias. Ele mesmo. Ele mesmo. Vós conheceis e ele habita com vós. Porque vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Depois daquele momento presencial, presente ali, físico, habitando ali com eles, ele se faria agora ausente fisicamente, porém presente no Espírito que hoje habita em você e em mim. E ele se fez dessa maneira para que eu e você pudéssemos ter a compreensão de fazer com que o reino que está em nós possa aflorar, possa ser externado. Então, prosseguindo, isso aqui é muito profundo. É muito profundo. Aí ele diz assim: não vos deixarei órfão. Ó, aqui de novo, a confirmação. Não vos deixarei órfão. Voltarei para vós outros. Voltar de que maneira? De que maneira ele agora está voltando? No Espírito. No Espírito. E aí você vai compreender logo, logo o que eu vou dizer aqui antes de encerrar. No Espírito. Aí ele diz assim: ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Rogarei o Pai para que Ele envie outro Consolador, o Espírito da verdade. E o que Jesus disse ser? Eu sou o caminho,
eu sou a verdade, eu sou a vida. Então ele está falando ali a respeito dele mesmo. Ele é o Filho, ele é o Espírito, ele é o Pai, ele é tudo. Que coisa maravilhosa isso aqui. Então ele se fez dessa maneira para que o reino que ele plantou dentro de mim e dentro de você seja aflorado, seja externado, ganhe força, ganhe espaço para que ele possa ser revelado entre nossos irmãos. E aí, para fechar, deixa eu ver lá, eu acho que é Filipenses, eu não guardei, não estava programado falar isso aqui, mas eu acho que é Filipenses. E esse reino de Deus capacita a mim e a você a termos os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Ok? No reino de Deus, eu e você somos como Jesus. Somos a representatividade de Cristo aqui na terra. Eu, quando compreendi o Evangelho da Graça, eu achei que todo mundo é normal. Por exemplo, quando eu me converti à religião evangélica, eu achei que todo mundo também teria que abandonar as suas atividades daqueles dias, daqueles momentos, e vim fazer igual eu estava fazendo, porque a gente passa a ver o mundo com outros olhos. E aí, quando eu tive o entendimento do Evangelho da Graça, eu quis fazer com que todas as pessoas saíssem da religião e abraçassem a causa que eu lhes apresentava. Mas hoje eu vejo e digo a você, a graça, ela foi o início inaugural da espiritualidade do homem. Cristo, naquele momento, só ele tinha uma vida espiritual. Mas a partir do momento em que ele se oferece como sacrifício, ele delegou a todos os homens presentes e aos homens que virão futuramente, aos presentes da época dele, aos futuros das épocas passadas, ou seja, futuros de épocas passadas é legal, né? Então, assim, presente na época dele, futuros pós-época dele, até chegar à nossa época futura, e assim sucessivamente por toda a eternidade. E todos aqueles que vierem sendo predestinados já terão o efeito da graça em suas vidas realizada, que é a vivência espiritual. Eu estou tentando achar aqui que Paulo diz assim, já não sou mais eu quem vive. Graças a Deus. Irmão, sede meus imitadores, e observais os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Mas não é esse aqui. Ele diz assim, sede meus imitadores. Mas, bom, é um texto muito conhecido de muitos, que ele diz assim, já não sou mais eu quem vive. Acho que é Romanos. Romanos, eu acho que é Romanos mesmo. E eu estava lá em Filipenses. Deixa eu ver aqui se é Romanos, para deixar uma coisa mais elucidada, uma coisa mais sólida. Enquanto isso, vocês ficam aqui com fundo musical. Deixa eu ver aqui. Eu vou procurar aqui no sumário, ou no índice, né? Vou procurar aqui. Eu não guardei. E como esse vídeo vai ser um vídeo mais curto, apesar de ficar esse buraco aí, né?
Vou procurar quem vive. Bom, não achei, não vou me ater a isso, não. Então, Cristo, Ele hoje vive e se manifesta através da minha e da sua vida. Voltarei para Ele, aquele que tem meus mandamentos e os guarda. É amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quando Cristo Ele se manifestar através da minha vida e através da sua vida, significa que nós estamos conseguindo viver a experiência do reino de Deus em nós. Aí eu vou dizer para você, no reino de Deus não há tribulação. No mundo físico, sim. Mas se você está vivendo o reino de Deus em sua vida, as circunstâncias físicas desse mundo, elas vão chegar, você tem que cumprir com suas obrigações. Porém, elas não lhe tirarão paz, não lhe tirarão a esperança, não lhe tirarão a fé, não lhe tirarão a comunhão, não lhe frustrarão, não lhe entristecerão. Muitas das coisas que antes nos acontecia e nos entristecia, vão deixar de nos entristecer, vão deixar de ter a importância, aquele significado que dávamos, aquela importância toda que gerava preocupação a ponto de nos desesperarmos. Tudo que o mundo tem é desespero. No reino a paz, que é o oposto do desespero. Tenta resolver uma situação em desespero, não consegue. Agora, tendo paz é possível? Sim, a sua e a de mais outras pessoas. Por isso que Cristo, tendo paz, resolveu milhares de centenas de problemas. E Ele hoje nos convida a experienciar a vivência do reino de Deus que está dentro de mim, dentro de você, dentro de nós. E essa é a mensagem que eu queria deixar. Por isso Paulo diz assim, já não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Através dessa experiência que hoje eu vivo, você também pode dizer Cristo vive em você. Porque lembra do eu sou? Ele está dentro de você. Ou você não sabe que você é templo do Espírito de Deus e que o próprio Deus habita em você? Então, meus amados, todas as coisas que vocês precisam para resolver seus problemas, suas vidas, a vida de outros, isso está dentro de você, está no reino. Olhe para dentro de si. Não, quando Jesus queria, por exemplo, quando era algo muito assim constante ali, muito turbulento, e Jesus precisava tirar um momento para si, e ele deixava os discípulos de lado, até que, por exemplo, ele deixou muitas das vezes os discípulos e foi sozinho. E aí ele tinha ido no templo, né, ver lá as construções, e chegando lá, quando ele ia saindo, os discípulos chegaram. E muitas das vezes ele saía para algum monte ou para algum lugar secreto e orava. Mas eu não vejo uma referência sequer de que ele deixava os discípulos e ia buscar Deus no templo. Olha como as coisas mudam quando a nossa mente se desperta, quando a gente começa a viver o reino. Então, os discípulos muitas das vezes ficavam só, e ele buscava a Deus em secreto. Romanos 1,9, o Deus a quem sirvo no Espírito. Mulher, creme, que nem no monte nem no templo. O Pai procura os adoradores que assim o adorem, em espírito e em verdade. É dentro de si, meus amados. O momento chegou para aquela mulher e na nossa vida já é realidade. Busque a Deus dentro de si. Quando você está com os seus problemas, não tem aonde não tem a quem procurar e nem aonde ir. Tudo bem que todas as vezes que nós temos um problema, a gente recorre a pessoas que fazem parte. Sabe,
Deus ele diz uma coisa: quero tranquilizar o seu coração. Não sei por as coisas que você está enfrentando. Não sei nada. Só sei que uma coisa é certa. Minha é a prata e o ouro. Isso é de Deus. Todos os recursos que hoje te faltam, e a mim também, estão na mão de alguém. Mas mesmo que esteja na mão de outra pessoa, papai é o dono do ouro e da prata. E mesmo que ele coloque dinheiro na mão de um, permita que essa pessoa tenha recurso, e essa pessoa, sendo cristã, sendo filho ou filha, vê outros irmãos seus passando necessidade e fecha ali o coração, ela comete uma crueldade. No Antigo Testamento era um pecado. Ela comete pecado. Ela o entristece. Então, se você olhar para a vida do filho pródigo, ainda estou falando, eu estou usando aqui o filho pródigo, mas ainda estou mencionando o reino. Ele pede assim: pai, dá-me parte da minha herança, porque eu quero usufruir, quero curtir a vida, quero conhecer o mundo, quero saber como é que o mundo trata as pessoas, quero sair, curtir adoidado, pai. E o pai deu. E o filho pródigo, ele saiu do reino do pai e foi viver a sua vida de uma forma dissoluta. E gastou toda a sua herança. Não sabemos se ele ficou rico com ela, mas ele gastou toda a herança, a ponto de se juntar aos porcos para comerem as alfarrobas ou as bolotas lá. E aí ele caiu em si e disse: na casa de meu pai os trabalhadores têm comida. Eu digo para você, no reino tem provisão. No reino tem alegria. No reino tem todas as coisas que nos faltam. No reino. E esse reino, ele supre a todas as nossas necessidades. Então, quando o irmão desse filho mais velho, o irmão mais velho desse filho que havia se pedido emancipação, chega em casa e pergunta ao seu serviçal, assim, o seu escravo: o que está acontecendo aí? Ih, rapaz, está sabendo não? Teu irmão voltou e teu pai mandou matar um novilho cevado, ou seja, aquele novilho que nunca subiu um morro, que tem a carne macia, que nunca precisou subir um morro para os músculos, para exercitar os músculos, né? Porque quando tu sobe uma ladeira, teus músculos ganham resistência. Então, teu pai mandou matar um novilho cevado e há uma festa, muita alegria. E aí ele chega lá em particular: pai, chega aí, pai. O que está acontecendo aqui, pai? O que está acontecendo aqui, pai? Eu sempre fiz a tua vontade, eu sempre te obedeci, sempre fiz tudo para te agradar. E o Senhor nunca me deu um novilho para matar e comemorar com meus amigos num churrasquinho de final de semana. Aí o pai fala: ei, filho, tudo que eu tenho é teu. Aí eu te pergunto: quem é o teu pai? Você acha que o teu pai vai te deixar faltar alguma coisa? Você acha que no reino de Deus há espaço para miséria? Há espaço para murmúrio? Há espaço para ficar reclamando, questionando, vendo as coisas e desacreditando de que Deus é Deus na tua vida? Meu irmão, abra os olhos e deixa que a graça ilumine o seu entendimento e faça com que essa palavra se enraize no seu coração e que você possa compartilhar com seus amigos e familiares. Essa é a mensagem que eu deixo. Um beijo no coração de vocês. A paz de Cristo seja com vocês e com seus familiares. E deixe o reino fluir de dentro para fora. Até a próxima, pessoal.